Salve galerinha, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Pietro e esse aqui é o meu mais novo canal que se chama Despertar Interior. Eu resolvi criar esse canal com o intuito de compartilhar com vocês um pouco das minhas experiências cotidianas, tanto pessoais, terrenas, espirituais, e passar um pouco para vocês aqui também e trocar, né, ideias aí nos comentários, através dos meus vídeos, sobre esse despertar interior, sobre esse despertar espiritual, né? Que muitas das vezes a gente tem, ou a gente tem dúvida, né? O que é esse despertar? E então esse canal vai se tratar mais um pouco assim no equilíbrio do lado espiritual e um pouquinho do lado pessoal, se baseando um pouco nas experiências que eu tive e no decorrer da minha caminhada eu vou compartilhando com vocês aqui no canal. Bom, eu quero começar já contando um pouco da minha história para vocês resumidamente. Eu fui criado pela minha avó, né? Meu pai foi embora, eu tinha 4 anos de idade. Tinha dois irmãos. Tinha porque hoje eu só tenho uma irmã. O meu irmão faleceu em 2015, mas isso é uma história que eu vou contar para vocês mais à frente. E meu pai foi embora e eu tinha 4 anos de idade. Ele me deixou com meus avós, né? E nesse período eu fui criado pelos meus avós até os 14 anos de idade, que foi quando eu resolvi sair de casa e trilhar meu próprio caminho já com 14 anos, né? Então, assim, eu quero contar para vocês um pouco da minha história para chegar no ponto do lado espiritual da coisa, né? Contar para vocês um pouco da minha vida espiritual, como que ela anda, ver se vocês também se identificam, né, com certas dificuldades que a gente passa no dia a dia. Então, os meus avós, eles eram católicos, né? Então, obviamente, eu já fui criado ali na religião católica, né? Aprendi muita coisa, mas não entendia muito, né? Eu era muito novo, então eu nunca me interessei muito pelo lado espiritual. Nossa, o que que é Deus? O que que é se Deus existe, né? Uma série de coisas, mas eu não quero trocar aqui em assunto de religião. O assunto aqui não é religião. E no decorrer dessa minha caminhada, eu sempre fui desde pequeno, né? Desde os 4 anos de idade, sempre aprontei muito. Sempre fui uma pessoa que aprontou muito, não gostava de estudar e dava muita dor de cabeça para meus avós, sabe? E não me sentia enquadrado ali, né? Minha avó já tinha ali uma família e, por sinal, éramos avós de criação da minha mãe. Não era nem, assim, vamos dizer, de sangue, né? Mas tinha uma afinidade com meus pais. E aí eu fui criado por eles, me criaram muito bem, me educaram muito bem, mas eu nunca quis me enquadrar naquele padrão ali, sabe? De estudar, de seguir ali uma profissão, de seguir a risca ali o caminho correto que deveria ser. E nesse decorrer, com 14 anos eu saí da casa deles e fui morar com a minha mãe. Minha mãe vivia uma vida já separada do meu pai. Minha mãe sempre, na época, gostava muito de sair para as festas e tal, então acabava não dando muita atenção pra gente. E acabava que eu ficava mais na rua do que em casa, do que estudando, e era o que eu queria, na verdade, né? Eu queria aquela liberdade. Então, desde aí já fui experimentando desde novo já droga, cigarros, álcool, fiz tatuagem, furei a orelha, coloquei pince. Experimentei de tudo um pouco ali naquela época em questão de drogas e tal. Mas assim, nunca me apeguei àquilo, né? Porque eu sempre tinha a criação da minha avó, sempre tinha a criação dos meus avós ali, né? Que sempre me educaram que aquilo era errado e tudo mais. Apesar deles nunca terem, minha avó nunca ter colocado um cigarro na boca, né? Mas ela sabia o que que era errado, o que que era o certo. E ela sempre me educou direitinho, sempre me explicou as coisas. Então eu não deixei me levar.
diferentemente do meu irmão, né, que infelizmente caiu nas drogas e tal. Mas aí, voltando aqui pro assunto, né, onde que entra o lado espiritual da coisa, é como que eu fui ter o meu primeiro despertar espiritual, em meio a tanta bagunça na minha vida, né? Em meio a tantas coisas, porque eu saí da casa da minha avó, fui pra casa da minha mãe, depois fui morar com os amigos e comecei a viajar por aí, né? Andava solta, podia fazer de tudo que eu quisesse, na verdade, não tinha ninguém ali pra me pôr um pulso firme, né? Mas tinha a educação da minha avó. Acontece que no meio desse caminho todo, a minha mãe e tal, no meio das festas e tudo mais, ela veio ter, assim, repentina, uma depressão, digamos assim. Meu irmão ainda era vivo. Meu irmão ainda não tinha se perdido. Mas foi repentino, foi algo que aconteceu. Ela chegou numa festa, eu me lembro, a gente na verdade tinha vindo num aniversário de uma amiga dela. Chegamos umas 6 horas da noite em casa. E minha mãe já estava estranha, eu achei que era o álcool, achei que ela tinha bebido demais, estava repetindo as palavras, mas não. Na verdade não era o álcool, ela já tinha surtado ali naquela época. Tinha dado o primeiro sinal de depressão nela, né? Depressão não, ela ainda não estava com depressão, na verdade, sinal que ela ia entrar em depressão. Eu não sei o que aconteceu. Ela estava boa, mas foi rápido assim, sabe? A gente chegou da festa, ela nem tinha bebido muito. Eu achei que tinha sido álcool, e não era o álcool, porque no outro dia ela amanheceu mais estranha ainda, andando pela casa, repetindo as palavras, a mesma coisa. Ela olhava pra gente com uma raiva, falava que a gente estava fazendo coisa errada. E pra gente foi um surto, né? Que a gente vivia solto ali, sabe? E aí do nada ela já queria ir pra igreja e tal. Então eu já fiquei, não, minha mãe enlouqueceu, meu padrasto enlouqueceu, mas na verdade ela tava começando, o cérebro dela surtou, pirou, assim, deu staff. Como se ela tivesse cansado de tudo aquilo, se ela já vinha remoendo alguma coisa ali do passado com ela, e de repente aquilo estourou na mente dela e ela caiu em depressão total, ficou quase 4 anos, 4, 5 anos em depressão. E sendo internada, e tirava ela do hospital, e dava remédio e tudo mais. E aí minha mãe foi pro centro espírita, eu lembro. E no centro espírita ela, digamos que melhorou. Meu parente dos meus avós que levaram ela, eles tinham uma parte católica, uma parte espírita. E minha tia lá convicta que tinha sido um centro espírita e, né, segundo o desenrolar da história, dentro do centro espírita tinha manifestado uma entidade nela e minha mãe já estava num estado bem avançado, ela estava na cadeira de roda, não estava conseguindo andar, não se alimentava, vivia trancada no quarto, se mordia, as unhas tinham crescido e tinha se manifestado uma entidade, né, segundo lá minha tia, que eu não estava no momento, eu tinha ido fazer uma viagem e a entidade acusou meu padrasto, na época que minha mãe vivia, que ele tinha feito um trabalho ali de feitiçaria, algo do tipo, né? Mas aí nós vamos ver um caso. Então, o caso é como que eu tive o despertar espiritual. Mas essa história fez um pouco parte disso. Porque minha mãe, depois disso, não quis mais ir para o centro espírita. Ela quis ir para a igreja, na época, igreja cristã. E minha família ficou revoltada porque ela tinha sido tratada no centro espírita e eles queriam que ela continuasse no centro espírita, mas ela não quis, ela quis ficar na igreja cristã porque ela disse que não foi no centro espírita que ela tinha sido curada. Ela disse que Deus tinha falado com ela que não era lá o local, né? E naquele momento a gente falou que ela estava maluca, eu inclusive bati de frente várias vezes com ela e eu comecei a ir pro centro espírita para confrontar ela. E nisso eu conheci o centro espírita, mas não tinha sentido nada. E aí comecei a ir para a igreja cristã e tinha um grupo de jovens. E esse grupo se reunia todas as quarta-feira para fazer um estudo. E fazia um estudo sobre a vida espiritual, sobre as coisas que tinham no mundo e tal. E aquilo me chamou a atenção porque eles começaram a estudar sobre seitas na época. E aquilo me chamou a atenção, aquele mistério, né? Nossa, e tal. Eu fiquei fascinado com aquilo e eu queria ir. E fui, né?
E aí eu me envolvi na igreja cristã, comecei a ler a Bíblia, conheci algumas coisas e tal, e aí começou a minha jornada. Eu comecei a sentir mesmo a vontade de ir, eu não estava mais por curiosidade, né? E fui indo por conta própria. Minha mãe também estava caminhando, mas minha mãe sempre ia, caía, assim, a depressão vinha e era uma luta com ela dentro de casa. Passamos muita luta e eu com o coração um pouco endurecido, sabe? Achava que ela tinha ficado louca, que ela estava no fanatismo e acabava que não ajudava muito minha mãe. Essa aqui é a verdade. E na verdade eu nunca fui muito lado família, assim, com minha mãe nem com meus irmãos, porque eu fui criado com a minha avó. Então, minha mãe, como eu falei pra vocês, ela vivia em festas e tal, então não tinha um vínculo com ela. E aí eu comecei a me envolver no lado espiritual, tive, assim, uma experiência, né, com o lado espiritual, com Deus, mas aqui eu não tô falando sobre religião, tá? Cada pessoa, ela tem a sua própria experiência espiritual. Tem uns que não acreditam, outros acreditam. Tem uns que ainda não encontraram essa experiência. Tem uns que se sentem bem em um lugar, outros se sentem bem em outro. Então, não tem como eu chegar para vocês e falar que, nossa, foi na cristã que eu, sabe, é na cristã que Deus está, porque eu fui lá. Não, é diferente. Tá? É que nem minha mãe. Minha mãe foi pro centro espírita, saiu bem, mas ficou na cristã. Só um exemplo, tá? Então, o que eu tô falando para vocês é como que me se deu esse despertar, né? Esse despertar se deu através de uma ida minha, uma atitude minha de ir a um determinado local espiritual e começar a estudar ali. E nesse estudo veio o despertar, né? De que forma veio esse despertar? Veio através de sonhos, através de uma vontade imensa de buscar alguma coisa, de sentir aquela energia boa de estar ali, no caso, a energia de Deus. Eu queria sentir essa energia, porque eu não acreditava, né? Quer dizer, eu não tinha sentido, então eu ia por ir, né? E aí começou esse despertar. Só que agora vem a parte que é aqui todos se identificam, que é a parte da fraqueza, a parte que nós caímos, a parte que nós fraquejamos. Enquanto nós não temos esse despertar espiritual na nossa vida, né? Tudo que a gente faz parece normal. Tudo. Enquanto a gente não conhece, enquanto a gente não busca, enquanto a gente não experimentou, enquanto a gente não conheceu, digamos assim, uma verdade ou uma lei ou alguma coisa que rege o universo, tudo que a gente faz é normal. Claro, tem suas limitações. Você não vai, para uns, assaltar um banco, por exemplo, é errado, é fora da lei. Para outros, não, vamos lá assaltar, pá, não, é o crime. Entendeu? Para outros é certo, sei lá, bater no coleguinha na escola, xingar o colega do trabalho, né? Isso aí, conteúdo é para todo mundo, para todos os tipos de pessoas. Para outros não. Então, tipo assim, eu tô falando questão de que tudo parece normal, é que você não tem ainda uma direção. Então, por você não ter uma direção, tipo, na época eu me drogava, eu saía pra festa, eu bebia, eu me tatuava. Então, pra mim, aquilo era o auge. Aí, depois que eu tive o despertar, que eu conheci um pouco, assim, não é que conheci um pouco, você sabe o que que é certo na sua vida, o que que é errado. Mas quando você tem o despertar, você fica mais convicto. Você tem um objetivo, você tem um foco, você quer cuidar do seu lado espiritual. Então, depois que eu tive esse despertar, as coisas que eu achava que era normal começaram a se tornar erradas e estranhas. Então, eu já comecei a ver o mundo com outros olhos. Então, despertar muitas das vezes não é nem o fato de você ter ido a uma igreja ou alguma coisa do tipo, é você já ter noção de que aquilo ali vai te levar para o fundo do poço. Você tem que buscar outro caminho. Então, aí começou o lado mais difícil da coisa, que depois que eu tive esse despertar, quanto mais eu conhecia, quanto mais eu buscava por verdade, por conhecimento, pelo lado espiritual, quanto mais eu me conectava, né, tipo meditando, orando, tem várias formas de você se conectar.
Mas as coisas iriam ficando difíceis porque você ia vendo que tinha coisas que você tinha que abandonar, que você tinha que largar, porém eram coisas que estavam ali com você, sabe? Atrelada a você, te impregnando, falando no seu ouvido, na sua mente, para você voltar a fazer. E tinha aquela vontade, mas você sabia que aquilo era errado. Então você tinha um novo caminho para trilhar. E você só conseguiria avançar, prosseguir e crescer se você abandonasse esse lado, né? Mais carnal, abandonasse essas tentações, né? Então o despertar, depois que eu tive esse despertar, que eu tive a sensação, a vontade de buscar e tudo mais, cada pessoa, deixa eu falar para vocês, cada pessoa ela vai ter um despertar diferente. Uns vão ter o despertar dentro de uma igreja, de uma denominação, outros vão ter o despertar dentro de, sei lá, numa caminhada, na floresta, em casa, no quarto. O despertar, ele é meio que aleatório, né? É como se fosse uma escolha ali do universo, né? Vou falar aqui do universo, uma escolha de Deus ali na sua vida. Se você acredita em Deus, uma escolha de algo supremo ali. Não, você vai ter o despertar agora. Então não é uma regra, uma exceção que você tem que ter o despertar. Até porque se tem um lugar que não tem igreja, como é que a pessoa vai ter o despertar? Lá fora, por exemplo, no exterior, lugares que é proibida igreja. Então não tem como ser uma regra, não tem como ser uma lei universal, né? Então tem vários tipos de despertar. O meu foi dessa forma, através da doença da minha mãe e tudo mais. E agora entra no tópico de dificuldades, de erros, de queda. Como é que tá a minha vida hoje? Mediante toda essa história. Essa história aconteceu, a gente está em 2024, aconteceu lá em 2011. Mais de 8 anos aí, 10 anos aí, coloca-se, né? Então, tipo, tem muito tempo, mais de 10 anos. E como é que tá a minha vida hoje? Será que tá bem? Durante toda essa caminhada? É aí que entra. Durante esse decorrer, né, esse meu decorrer dessa minha caminhada, eu passei por algumas denominações, né, cristãs, mas foi um lugar que eu me identifiquei. E assim, porque eu me apeguei muito com a Bíblia, sabe? Foi um livro que me cativou muito e eu procurei estudar, procurei entender, busquei ajuda espiritual primeiro para entender o que estava escrito ali. Me cativou muito, mas no começo é complicado, você vê de uma forma muito literária, você vê de uma forma muito rígida. No começo você fica naquele fanatismo, né? Que, nossa, é isso aqui a verdade. Mas depois você vai abrindo os olhos, né? Vai vendo que é muito mais. A Bíblia é muito mais do que um livro de leis universais que você tem que seguir, senão você vai para o inferno. Não. Muito pelo contrário, ali é como no lado espiritual falando, é uma palavra viva, é como se fosse, na verdade, o próprio Deus falando ali com você, porém você tem que ter um discernimento espiritual para ouvir aquilo ali, para entender, porque senão você sai falando besteira, você sai apontando o dedo para as pessoas, você sai acusando todo mundo, você quer virar um Deus com martelinho e quer julgar todo mundo. E no começo foi assim comigo, mas depois eu fui despertando, fui abrindo os olhos e fui entendendo, né, que aquilo é muito mais do que um simples livro de leis e tal, universais. E aí, como é que tá a minha vida hoje? Hoje eu não estou bem espiritualmente, né? É diferente, eu quero criar um canal aqui sincero para falar com vocês abertamente sobre justamente o que acontece no nosso dia a dia, as nossas dificuldades, né? Em vez de falar só vitórias, em vez de ser um daqueles gurus, se um dia esse canal vier a se tornar um grande canal, com muitos inscritos, por sinal eu conto com a sua ajuda, que você curta, compartilhe para me ajudar. Eu não quero que seja apenas um canal que nem essas pessoas aí que estão criando vários canais, ou você abre vídeo no TikTok ou Instagram, vídeos motivacionais, e as pessoas falam todos os problemas que todo mundo tem.
Ah, porque se sua mulher te deixou, eu estou vendo aqui, estou sentindo aqui que você está passando problema financeiro. Pô, quem não tem problema financeiro hoje em dia, né? Então é um canal sincero, né? Compartilhar com vocês hoje a minha vida espiritual não está muito boa. Não está boa, na verdade. Porque eu tenho, durante essa caminhada, eu fui pegando muitas falhas e me agarrei a alguma delas, me livrei de umas e me agarrei a outras. E todos os dias é uma luta constante contra esses erros, contra essas quedas que eu venho cometendo. E são eles que me impedem de me achegar mais, para mim, a Deus, né? Para outras pessoas, tem gente que crê em Buda, por exemplo, quero me achegar mais em Buda e vai ter uma limitação ali, vai ter coisas que você tem que fazer para chegar até Buda. Cada religião, cada crença, né, tem regras que você tem que seguir, algumas nem tem regras, mas a maioria tem. Então, como eu falei, eu não quero me apegar aqui à religião, nem falar em religião, nem falar só de Deus, tá? Nem se coloca aqui, mas eu tô colocando aqui a minha crença é em Deus, é no divino. Você fica à vontade para absorver desse vídeo para você também, para sua crença. Então, o que me impede hoje de chegar mais, de crescer mais espiritualmente, são esses erros e essas falhas que eu tenho no dia a dia, que é muito difícil, mas não é impossível. Hoje só é difícil porque eu alimentei, né? Porque quanto mais você alimenta, né, mais você fica suscetível à queda, aquilo vai te dominando. É pior que droga, por exemplo, hoje eu não uso drogas, eu não assalto, eu não mato. Mas tem gente que se justifica com isso. Oh, mas eu não uso droga, eu não mato, eu não assalto. Esse cara rouba, esse cara aí aponta o dedo. Mas é cheio de erro em casa. Mente pra mulher, mente pro pai, pra mãe. Vive mentindo pro coleguinha no trabalho, mente pro chefe. E aí? Segundo o livro que eu li, né? A palavra de Deus vivo, ele não faz acepção de erros. Tudo é errado. Se você rouba ou se você mata, os dois são erros perante Deus. Então não vai ter nenhum grandão, nenhum pequenininho, né? Então, tipo, pra mim, não é fácil. Eu me libertei de algumas coisas, porém eu tenho outras que ainda tenho que me libertar. E esse vídeo aqui é um vídeo iniciático aqui, né? É iniciático. Eu vou falar algumas palavras erradas, que o meu português não é muito bom também. É um vídeo aqui de início para compartilhar um pouco mais com vocês aí sobre minha história. Eu não vou prolongar muito sobre esse vídeo, mas hoje a minha situação espiritual ela não é muito boa, mas eu vou lutando a cada dia. O que que eu faço para poder combater isso todo dia? É não parar e não desistir, não me entregar. Porque eu vejo que quanto mais eu me entrego, se eu me entregar, tem semana que eu me entrego geral. Me entrego mesmo para os erros, para as falhas. A minha situação ela fica pior. Pior porque a batalha ela é aqui, ó, na mente, né? Isso aqui que é sua batalha. Ah, no trabalho tem uma pessoa que me persegue, mas é a sua mente que vai fazer essa pessoa te perseguir. Porque se sua mente tiver blindada, né? Se você não se importar com aquilo, aquela pessoa não te persegue, pô. Pra ela tá te perseguindo, mas pra você não tá fazendo diferença. Então a minha luta ela é todo dia aqui. Então, hoje eu me libertei de algumas coisas, né, durante minha caminhada, mas estou tentando me libertar dessas outras e quando acabar essas vai ter mais outras, porque é uma luta constante. Enquanto você tiver vida, sempre vai ter problemas para resolver. Os problemas eles não acabam. Você atualiza eles, né? Você hoje é pobre e quer resolver o problema da pobreza, fica rico. Você vai ter problema de rico. Problema do rico de se preocupar em ter mais dinheiro, problema do rico em se preocupar em guardar mais dinheiro. Então, os problemas só você tem que procurar propor problemas melhores. Então, esse é o vídeo inicial para vocês que estão aí. Sejam bem-vindos ao meu canal. Todo dia eu irei postar vídeos aqui compartilhando com vocês minhas experiências e trazer um pouco de conhecimento também. Tá? O próximo vídeo eu vou trazer algum conhecimento sobre alguns livros que eu li
incluindo também a Bíblia, para a gente estar podendo compartilhar. E se você se identificou com esse vídeo, comenta, deixa o like e me ajuda aí. Valeu, galera!